Oh, glória. Vai abrindo aí a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 1. Tá vendo? Bem facinho. Vamos ficar de pé? Encontraram Paulo? É o Paulo, ó. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 1. Amém? Diz assim: Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor já fez até aqui, Senhor, porque sabemos que o Senhor está neste lugar, Pai. Pedimos que o Senhor continue a falar conosco através da Tua palavra, através de tudo que iremos agora aqui, Pai, meditar. Que não seja, Senhor, o homem falando, Senhor, a carne, Senhor, mas o Teu Espírito, Senhor, me use, Senhor, através daquilo que iremos ler aqui, Pai. Abençoe o Teu povo, que tudo caia, Senhor, num bom coração, numa boa terra, que haja entendimento, que não haja confusão, que a palavra, que a mensagem não seja roubada pelo nosso adversário, Senhor, mas que ela venha cair em boa terra e que venha gerar frutos, Senhor. Frutos, Senhor, Pai, que frutos para a vida eterna, frutos de arrependimento, que possamos realmente, Senhor, a cada dia ser transformados, Senhor, e mudados pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Amém. Então pode sentar. 3 versículos bem simples. Saudação aqui de Paulo à igreja de Corinto, que está em Corinto. E eu queria falar sobre algumas coisas sobre esse texto. Primeira coisa, sobre como Paulo se dirige a esse povo. Ele começa aqui dizendo no versículo 2, a igreja de Deus. Então, ele usando esse termo, nós temos aqui, primeira coisa, quando ele fala a igreja de Deus, ele usa a palavra eclésia, né, que significa assembleia. Era uma palavra que era usada para qualquer assembleia política, não era uma coisa que era especificamente assim, cristão. Não é usado para qualquer tipo de reunião. Então ele já está aqui começando distinguindo o que significa, que é uma assembleia, é uma reunião de Deus. E da mesma forma ele já começa distinguindo o que também não é uma sinagoga dos judeus. Então começa a ser usado o termo que assembleia, a reunião de Deus. Mas o que eu quero falar aqui, e eu sou um cara que eu defendo, eu gosto e eu amo uma coisa que se chama igreja. Eu gosto disso daqui. Para mim, a gente ouve muito hoje, nos dias de hoje, você é igreja, você serve a Deus em casa. Você, né? A igreja é você, né? O que importa é você e Deus. Fica lá na sua casa, que isso é que Deus está olhando para o seu coração. Não, igreja é isso aqui. Eu já preguei outras vezes, né? Já falei sobre isso. Você só é igreja enquanto está ligado no corpo. Você só é templo enquanto você está aqui ligado na parede aqui do templo. Você só é membro do corpo de Cristo quando você está no corpo. Só aqui você faz parte da família de Deus. Não tem essa de eu sou isolado, eu sirvo a Deus em casa.
Ah, não, eu vou lá e fico lá, eu tenho os meus rituais, eu leio a Bíblia, eu sirvo aqui. E aí você é sozinho, você é o crente solo, fica lá em casa, aí vai fazer a ceia. Aí você vai lá, pega o pão, faz a ceia sozinho, né? Irmãos, aí você vai lá e senta, né? Ou se não, uma ideia que deram pro Lucas, né? O Marcos coloca um espelho na casa, né? E fica no espelho. Né? Aí unge no espelho, né? Vai lá, faz a ceia no espelho. Você não é igreja, e você faz tudo sozinho em casa. Mas não é isso. A igreja é isso daqui. Essa reunião. Você não é igreja sozinho. Você depende dos outros irmãos. Você precisa estar ligado no corpo para ser igreja. Amém? E eu não gosto, eu fico muito incomodado. Graças a Deus eu já não estou tão incomodado assim, porque já faz muito tempo que eu não entro no Facebook, não sei nem quantos meses. Eu acho que eu não estou perdendo nada. Pelo menos minha irmã falou assim: ah, Mer, você não está perdendo nada. Né? Amém. Mas não é por nada, é porque, sei lá, cansei e não entro mais no Face. Então se você está me marcando lá, às vezes chega a notificação, mas alguém te marcou, alguém te comentou, irmão, perdoa aí que eu não estou. Primeiro que eu estou bem enrolado no trabalho, não tenho nem tempo. Tô com o chefe aqui no meu cangote, assim, agora, assim, ó, ele respira assim, ó. Eu sinto aqui a respiração dele. Vem aqui, mudei de lugar, agora ele fica ali. Você tá nessa planilha o dia inteiro, hein? Zoando comigo. Mas então não tenho tempo. Eu estou lá acompanhando, eu só tenho um gerenciador de páginas, né, que é o que controla as páginas da igreja. E aí eu estou lá vendo, porque o Lucas, né, está aí dando um andamento ao departamento de comunicação. Então vocês estão vendo lá algumas postagens, ele está colocando algumas coisas. A gente está dando início e vai ter muitas outras coisas ainda depois disso, né? Então vai lá, curte a página da igreja, acompanha as palavras, né? Está sendo uma bênção. Mas Paulo já começa falando também o quê? A igreja de Deus. Se você começar a ler aqui, logo nos primeiros capítulos da carta de Paulo aos Coríntios, já tinha uma briga lá, já tinha divisão e já tinha disputa. Porque um era de Paulo, outro era de Apolo, outro era de Cefas, e tinha os espirituais, eu sou de Cristo, né? E Paulo também já coloca, a igreja é a igreja de Deus. Ele é o dono da igreja. Cadê o Lucas? Vai ficar meio frustrado, né? O dono da igreja, Deus é o dono da igreja. Não sou eu, não é pastor Júlio, não é pastor Marcelo, não é pastor Mário, não é pastor Cirlei, pastor Osni, não é outro pastor aí de qualquer outra igreja. Deus, Ele é o dono da igreja. E agora, o que me deixa um pouco mais assim assustado é quando você vai conhecer a história desta igreja. Só para você ter uma bem superficial assim, se você ler toda a carta de Paulo aos Coríntios, olha como que era a igreja. Olha o que Paulo está chamando de a igreja de Deus: inveja, divisão, disputa, tinha carnalidade, tinha imaturidade. Havia na igreja imoralidade que não havia entre os pagãos. Paulo cita: era irmão indo ao tribunal contra outro irmão. A ceia é aquele negócio, quem chegou primeiro come, um vai comendo, não esperava o outro, o pessoal saía bêbado, o pessoal bebia, se embriagava. Essa era a ceia. Existiam muitas pessoas fracas e doentes, problema de desordem nos cultos, e também havia problema de doutrina, que já estava até duvidando da ressurreição. Então a gente vê, olha o cenário da igreja. Olha o cenário. Você acha que está ruim aqui, irmão? Você acha que está ruim? Mas olha o quadro. Olha o quadro. Mas mesmo assim, Paulo chega e se refere a eles como a igreja de Deus. É a igreja de Deus. E muitas vezes a gente fica reclamando. A igreja é isso. Mas tem tanta gente torta na igreja. O irmão vai sem o desodorante. O irmão, é um toque só.
O irmão vai sem o desodorante, o irmão pisa no meu pé, o filho do irmão faz não sei o quê, o filho do irmão tropeçou em mim, o filho do irmão sujou a roupa em mim. Hoje o meu sobrinho podia me abraçar, e já abraçou e babou, sujou toda a minha roupa. Então você vê, e a gente fica reclamando dessas coisas. O irmão não olhou para minha cara, o irmão é isso, o irmão é aquilo, a igreja é imperfeita, tem muita hipocrisia, o irmão se finge que é santo, que não sei o que, mas fora de lá é outra coisa, e não sei o que. Irmãos, eu até anotei aqui um texto, que eu não notei quem é que escreveu isso, mas não fui eu. Mas diz assim, assim como todo romântico acaba aprendendo que o casamento é o início, não o fim da luta por fazer o amor funcionar, todo cristão precisa aprender que a igreja é apenas o começo. Não tem perfeito aqui, não tem nenhum santarrão, não tem nenhum semideus. Mas nós estamos aqui porque nós entendemos o sacrifício de Jesus, a morte dele, e nós estamos aqui porque nós queremos melhorar. Nós queremos buscar e queremos ser aquilo que Deus quer de nós e da igreja. E nós temos que entender que igreja é isso. Você não vai encontrar aqui pessoas perfeitas, né? C.S. Lewis escreveu assim, parece que Deus não faz por Ele mesmo nada que pode delegar às suas criaturas. Ele nos ordena de fazer devagar e desajeitadamente aquilo que poderia fazer perfeitamente no piscar de olhos. Deus podia simplesmente fazer assim, pum, e criou, pronto. A igreja, todo mundo, né? Uma igreja perfeita, né? Todo mundo santinho, todo mundo bonitinho, tratando, né? Todo mundo legal, sem confusão, sem briguinha, sem rixa. Deus podia fazer isso, não podia fazer? Mas não foi isso que Ele fez. É aqui, Ele fez desse jeito. E é desse jeito que nós temos que crescer. Nós temos que aprender uns com os outros. E edificar uns aos outros. E assim nós vamos prosseguindo. Nós vamos crescendo como corpo, como igreja de Deus. Agora não abra sua boca para dizer, ficar criticando e falar, aquilo lá não é igreja. Isso não é igreja, isso não sei o quê. O irmão falou isso para mim, aconteceu isso, aconteceu aquilo, não sei o quê. O pastor fala muito rápido. O outro pastor fala demais. O louvor demorou demais. Não sei o quê, teve muito recado, não sei o quê. Que igreja é essa? Que igreja é essa? É a igreja de Deus. E nós estamos aqui porque nós queremos crescer e nós queremos aprender. E tem um outro pastor, deixa eu ver água aqui, ele fala uma ilustração seguinte. Teve uma orquestra de um colégio, num bairro pobre lá nos Estados Unidos. E o pessoal deu para aquela orquestra o quê? Para o pessoal tocar a 9ª Sinfonia de Beethoven. Aí o cara chegou pro regente lá, né? Falou, meu Deus, mas isso aí nem a melhor orquestra de Chicago consegue tocar esse negócio. Por que você foi colocar esses caras para tocar esse negócio? Não vai sair um negócio tudo torto. Parecendo, né, o Ministério do Louvor lá, o pastor falando, o tecladista batendo o dedo na tecla. Negócio tudo mais ou menos assim, você ouve a música assim, né? O Ademar de Campos falava assim que ele ia nas igrejas assim, né? E aí ele falava que chegava lá que ele não reconhecia. Só depois que estava terminando a música, nossa, essa música é minha. Porque o pessoal tocava tudo diferente, tocava, nossa, essa é minha música. É minha música, nossa, como tá diferente, né? A gente tenta, irmão, a gente se vira aqui do jeito que dá, né? A gente pode, mas tá caminhando. Mas então, e aí colocaram para aquela orquestra o quê? Toca essa 9ª Sinfonia de Beethoven. E o pessoal, aí o cara, não, porque você fez isso? Os caras não vão conseguir tocar o Beethoven lá, vai se revirar no túmulo lá, apesar de ser surdo, né? Morreu surdo, mas vai se revirar. Aí ele falou assim, aí o cara falou assim, o seguinte, eu sei que talvez eles não toquem com perfeição, mas para o público que eles estão tocando, para as pessoas que eles estão tocando, esse público é o único contato que eles vão ter com Beethoven. Eles não têm outra oportunidade. É isso que eles vão ter de Beethoven. Então, meus irmãos, eu sei que a igreja, muitas vezes, ela parece imperfeita. E nem parece com aquilo que o compositor
né, que é Deus, fez com aquilo que Ele quer, que Ele espera que seja lá o fim da igreja. Mas a igreja é ela que manifesta Deus no mundo. É o método de Deus. E as pessoas só podem ter contato com Deus com a igreja, é através da igreja. Então foi esse o método que Deus escolheu. Pode ser imperfeito, pode ser meio assim, meio torto, né? Uma nave meio que... Tem uma pessoa que fala que é uma nave que balança, né? Que às vezes dá até vontade de vomitar. Mas é o método, é o mistério de Deus, diz aí em Efésios Paulo. Que Deus escolheu para se revelar e para trabalhar no mundo. É a minha vida e a sua vida, do jeitinho que você é. Do jeitinho que você é. Amém? Então a gente tem que dar glória. Porque a gente todo torto. Eu fico olhando para a Marisa porque ela fica, quando ela dá umas risadinhas assim na minha cara. Então a gente tem que ficar feliz, irmãos, pela graça, pelo amor de Deus, porque quem que ia escolher a gente? Quem que ia me escolher? Nem eu me escolheria. Meu Deus do céu, misericórdia. O problema da igreja, sabe qual que é? Não é. Sabia o seguinte, que tem lugares no mundo, no Brasil, que tem pessoas que não têm opção para escolher igreja? Mora numa uma cidade bem isolada, que só tem uma igreja lá. É a única igreja que tem. Está lá isolada, lá não sei o quê. Só tem aquela. Ela não tem opção. Eu vou ficar escolhendo essa igreja ou aquela. Não, é aquela. Acabou, é essa que você tem e acabou. E ela vai lá. E ela agradece. Obrigado, Senhor, pela minha igreja. E muitas vezes a gente fica, não, eu vou escolher. E a gente tem gente que fica a vida inteira passeando. Vai para lá, vem para cá. Aí nessa igreja não está boa, nessa igreja também não é legal. Aí vai para outra, aí na igreja nessa igreja é diferente da outra. Aquilo lá que mas apareceu outro problema. Então eu vou para outra, e vai para outra igreja, e vai para lá, e vai para cá, e vai para lá, e vai para cá, e não encontra uma igreja. Fica a vida inteira assim. Sabe por quê? Porque o problema de encontrar a igreja certa não está na igreja, está na maneira que nós olhamos para a igreja. É a maneira que nós enxergamos a igreja. E é por isso que nós não ficamos felizes e alegres com a igreja. E a primeira coisa que a gente tem que entender é a maneira de olhar o culto. A primeira coisa que a gente tem que entender é que o culto não é para você. E o culto não é para mim. Na igreja, Deus, Ele é tanto o ator principal quanto o espectador. É Ele que está trabalhando, é Ele que está agindo, mas é Ele que está assistindo também, porque é para Ele que é o culto. É Ele que está aqui, nós estamos no palco aqui trabalhando, todo mundo, não é só o louvor que está no palco, e nem eu que estou aqui pregando agora. Você está no palco e Deus está olhando para você agora. A pergunta é, Ele está se agradando do seu culto? Mas muitas vezes a gente vem para a igreja o quê? Não, eu vou para a igreja porque a igreja tem que gerar para mim entretenimento. Então a gente vem para a igreja como se fosse um cinema. E aqui hoje está parecendo um cinema da última vez que eu fui, que estava um calor, os caras desligaram o ar-condicionado lá no cinema e não estava nem aguentando assistir o filme. Mas a gente vem aqui, e o pastor tem que falar uma palavrinha bem legal para mim. Aí hoje eu quero ouvir sobre isso. Se puder, até manda um WhatsApp pro pastor, manda um versículo, não manda palavra, né? Manda um versículo. Senhor, irmão, Deus está falando isso daqui, né? Quer sair daqui agradado, né? Ou se nem vem para a igreja querendo que a palavra levante a sua autoestima. Não, vou lá porque vou melhorar minha autoestima. Hoje eu estou meio para baixo, tal, não sei o quê. Ou se não, vem para a igreja porque só quer fazer amigo. Vamos na igreja, já tem umas pessoas legais, tal, não sei o quê. Conheci o Eduardo, tal. Então o Eduardo é gente boa, mais ou menos. Eu vou lá. Então eu gosto do Eduardo, vou ficar com o Eduardo. Eu vou para a célula porque também lá tem gente legal. Irmãos, tudo isso são só, assim, brindes, são bônus que vem no pacote. Né? A amizade, sim, a gente sai daqui muitas vezes melhor do que a gente. E tem que sair melhor do que entrou, mas muitas vezes a gente sai meio rasgado, né? Que a palavra vem, rasga, a gente sai daqui, a gente, tinha que sair melhor, sair pior. Mas glória a Deus se a palavra rasgou, é que está trabalhando. Mas o problema é o seguinte, é que a gente vem para a igreja e a gente está aqui esperando ser
um passeio, um piquenique, vamos passear no parque. E não é isso, porque a igreja não é para você, o culto não é para você, o culto é para Deus. Porque dele, para ele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então o culto acontece por causa dele e acontece para ele. Na igreja não pode haver divisão, mas há diversidade. Ninguém é todo mundo. Imagina um monte de Marcelo aqui, meu Deus do céu. Não ia ter água no bairro. Não, tá bom, mas talvez Marcelo foi bem fraquinho, assim, né, tal. Mas imagina um monte de Inês. Imagina um monte de Inês. Olha a Inês aqui, ó. Tô procurando ela lá atrás, eu tô Inês aqui. Imagina um monte de Inês. A Inês, pô, Inês, eu tava feliz. Ela ia lá pro Salva Mais Um, tá, não sei o quê, né? Aí, tá aqui a Inês de novo. Mas a Inês, a gente brinca assim, mas eu amo a vida da Inês. A gente se dá bem, não dá bem, Inês? Tava lá ontem, lá tumultuando a nossa célula. A Inês é uma bênção. Mas então imagina uma igreja com um monte de você, um monte de Silas. Só tinha Silas na igreja. Só Silas. Hein? Sem aguentar? Hã? É, a igreja do querido. Então, gente, igreja é isso. Se você for procurando na igreja, uma igreja que todo mundo pensa igual a você, age igual a você, uma igreja cheia de... Então, imagina todo mundo igual. Vai lá, não sei o quê. Ah, que legal. Meu, que coisa, hein, meu? Esse é o nosso problema, que a gente quer uma igreja com todo mundo que pensa, que acha, que seja igual. Não, mas Deus fez assim, ó, diversidade. É um diferente do outro. E eu sei que isso às vezes dói, às vezes é ruim, às vezes mas você vai exercitando o quê? A paciência, o amor. Às vezes você vê um negócio assim na célula, tal assim, e você fica ali assim, ó. Olha, gente, Deus já trabalhou muito em mim esse negócio de paciência, viu? Às vezes eu fico me segurando assim e tal, e o negócio fica coçando, começa a dar um treco aqui assim no pescoço, e você já fica assim, vai pra lá, assim, começa a dançar, mas você vai gerando no amor, tal, não sei o quê, e ai, gente, como eu queria que pensasse daquele jeito, como eu queria que aquela pessoa agisse daquele jeito, mas aquela pessoa não é você, ela é outra pessoa. E glória a Deus por isso, a gente vai aprendendo uns com os outros. E a gente vai crescendo. É assim que a igreja vai sendo edificada. Amém? Amém. Então não procure uma igreja. Se você quer sair da igreja e pensa que vai encontrar uma igreja com todo mundo igual a você, eu vou ficar longe de lá. Porque vai ter um monte de vocês, só eu, diferente, então não vai dar. Eu vou ter que... Eu não podia ter parado aqui nesse lugar. Eu só vou dar o início da outra parte, porque senão vai ficar um negócio meio torto, né? Ah, então a gente vai sair daqui todo mundo assim. Ah, legal, então virou bagunça, né? Ah, a gente faz o que quer, tal, a igreja é isso mesmo, eu sou tudo torto, tá não sei o quê, então tal, e então a gente faz o que quer, Deus é assim, Deus escolheu a gente. Mas não, porque ele fala, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, e chamados para serem santos. Porque, não, tá tudo legal, agora tá tudo... Não. Deus espera de nós o quê? Santidade. E parece uma contradição aqui, porque ele fala, aos santificados em Cristo Jesus, e chamados para serem santos. Ué, calma aí, está falando com santificados e está chamando eles para ser santo? Né? Na verdade, é o que alguns chamam de santidade posicional e a outra santidade progressiva. Porque a partir do momento que você crê em Jesus, você já é separado. Você já faz parte de uma nação santa, de um povo exclusivo, de uma geração eleita. Deus te separa. Então a partir do momento que você crê, que você entrega a sua vida para Jesus, você já é santo.
No entanto, você é chamado para ser santo, para crescer em santidade, porque a santidade não é uma coisa que pronto, acabou e pronto, não. Você tem que dia a dia lutar e batalhar pela sua santidade. A santidade, ela é tanto posicional, é tanto uma coisa que eu já sou. Enquanto eu estou em Cristo, eu sou santo. Enquanto eu creio nele, quando eu estou firmado nele, eu sou santo. Quanto uma coisa que eu tenho que crescer dia a dia e buscar dia a dia. E eu sei que eu não vou ser perfeito. Eu sei que é muito bonitinho. Estou cortando toda a palavra, mas é muito bonitinho. E até sou espiritual, falo assim, não, porque eu sou pecador. É uma bênção, é admirável, é louvável a gente reconhecer as nossas fraquezas. Mas eu sou pecador, né? Não tem nada que eu faça que agrade ao Senhor. O pastor pregou outro dia lá que eu sou um servo inútil e não sei o que. Mesmo que eu faça o melhor que eu faça, eu sou um servo inútil e tal. E achar que, tá bom. E se contentar com isso. Deus quer a nossa santidade. Ele quer a nossa santidade. E você tem que trabalhar para isso. Só vou ler alguns textos rapidinho aqui. Romanos capítulo 1, 7. A todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. Efésios capítulo 1, versículo 4. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, ou seja, nos escolheu, nos separou, nos santificou para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Para que foi a morte de Jesus? Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Por que Deus nos disciplina? Hebreus 12, 10. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Santidade não é impossível. Só estou lendo aqui que eu escrevi. Santidade não é perfeição. Eu sou perfeito. Se estiver perfeito, está no céu, irmão. Não é perfeição. Mas a santidade, ela é possível. Para que Paulo escreveu esse monte de coisa aqui? Será que ele estava esperando aqui os Vingadores? Estava escrevendo por super-heróis, para não sei o quê, para um monte de gente? Será que isso aqui é só uma historinha? Por que tem um monte de carta? Se Paulo colocou aqui para a igreja, para pessoas de carne como eu, como você, é porque a santidade é algo possível de se viver. Ser santo não significa ser perfeito em tudo. Ser santo não significa estar imune ao pecado e do erro. Ser santo não significa que não teremos conflitos internos da luta entre a carne e o espírito. Jó 1, capítulo 8, Deus disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que é possível ou não é possível? Lucas 1, versículo 5 ao 7. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus e obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E assim você tem um monte de exemplos na Bíblia de gente que vivia em santidade. Então, eu não vai dar tempo de explicar aqui hoje, mas a gente usa muito aquele versículo que a nossa justiça são, como trapo de imundícias, aquele negócio, como se a gente já tá bom, tudo que a gente faz não tem valor nenhum para Deus. Mas tem contexto no texto. E a gente não pode achar que nada que a gente faça para Deus, Deus não se agrada. Deus se agradou da oferta de Abel e de sua oferta.
Deus se agrada assim, mesmo imperfeito, mesmo do nosso jeito. Sim, Deus se agrada daquilo que nós fazemos. Nós podemos agradar a Deus. Você pode agradar a Deus e você deve agradar a Deus. E aí eu coloquei santidade, não vou ler os negócios. Santidade exige empenho. Não é um negócio que... É muito legal se Deus chegasse aqui e colocasse uma varinha todo mundo aqui, pum, né? Mas santidade exige empenho. Na Bíblia tem um monte de palavras como mortificar, despir-se, revestir-se, combater, esforçar-se, correr a corrida, prosseguir, avançar, lutar e resistir. Isso está na Bíblia. Então não é uma coisa que acontece assim, do nada. Você precisa lutar, você precisa combater, precisa correr, precisa avançar, prosseguir. Tem a sua parte na santidade. E santidade está ligado o quê? Com progresso. Paulo diz para Timóteo: seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. A pergunta é, as pessoas, porque a gente, tudo bem, irmãos, a gente tem que realmente, a verdade é o seguinte, que quanto mais santo, quanto mais você está andando em santidade, menos você vai olhar para você. E mais você vai ver o quanto você está longe de Deus. E você vai reconhecer, nossa, como eu estou longe ainda, eu preciso andar, eu preciso caminhar bastante ainda, eu estou muito longe do padrão de Deus. Então, quanto mais santo você vai ficando, mais você vai reconhecendo e mais você vai buscando. Então, é isso mesmo. Só que aqui, as pessoas precisam ver em nós algum progresso. Para que todos vejam o seu progresso. As pessoas têm visto progresso na sua vida? Quanto tempo nós estamos aqui na igreja, caminhando, andando? Será que se a gente olhar para você daqui, 10 anos atrás e olhar agora, como que está? Você cresceu, você progrediu, você está caminhando, você está andando em santidade, está crescendo em santidade? Ou está pior do que era antes? As pessoas precisam ver o nosso progresso. Amém? Ela deve ser. Nós devemos progredir. E as pessoas precisam ver que estamos progredindo. Amém? Amém, irmãos. É isso. Tinha até louvor. É Deus que... Tá vendo? O culto é Deus trabalha em todas as coisas. Eu sei que eu dei uma... narrador de futebol no fim do jogo, no fim da palavra, mas deu para terminar, porque senão eu ia falar da igreja aqui, todo mundo ia sair, legal, né? Ia sair todo mundo bagunçando aqui, né? E não é isso. A igreja, sim, é imperfeita, nós temos os nossos problemas, mas nós devemos buscar a santidade, e caminhar em santidade, e crescer em santidade. Não é bagunçado. Não, Deus quer. Então, que as pessoas possam ver, enxergar em você um progresso. Amém? Então caminhe em santidade, busca. Ler Bíblia. Isso são coisas que te fortalecem. Ler a Bíblia, orar, estar em comunhão. Santidade, irmão, não é muito assim. O que é santidade? Santidade é você agradar a Deus em tudo que você for fazer. É buscar agradar, é pensar em Deus, assim, eu quero me separar, eu sou uma pessoa que Deus me separou, que Deus me escolheu, eu sou povo dele, então o que eu vou fazer aqui? Eu tenho que fazer de acordo com aquilo que eu sou. Em Deus, não com aquilo que você nasceu. Não, você não tem que ser aquilo que você, com aquilo que você nasceu, mas aquilo que você renasceu. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Então nós temos que assumir a nossa nova criatura, a nossa nova criação, a nossa nova natureza e andar de acordo com ela. E crescer, e progredir, e avançar em santidade, juntos, como igreja. Amém? Fique de pé, nós vamos orar. Deu para entender, irmãos?